Certo, pessoal, feliz segunda-feira para todo mundo, exceto para Housing Habit, também conhecida como Jessica Reed Krause. Ela é uma blogueira e fez um desabafo ontem à noite. E finalmente, depois de 3 meses de insinuações, ela revelou meu segredo de família mais profundo e obscuro. E eu estou me sentindo muito exposto no momento, então vamos falar sobre isso. Além disso, Emmanuel Macron está de volta a Washington, D.C. e todo mundo está pensando a mesma coisa, certo? Eu não vou dizer, mas você está pensando, eu estou pensando. E em outras notícias, Israel está protegendo mais um predador de crianças porque Israel tem que ser Israel ou algo assim. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Então, Emmanuel Macron está de volta a Washington, D.C. e, como eu disse, todo mundo está pensando a mesma coisa. Todo mundo quer fazer a pergunta: você pode ver isso no rosto das pessoas? Ela faz xixi em pé? Então subimos. Ela fica em pé quando faz xixi, mas ninguém tem coragem de perguntar porque eu não estou lá. Uma coisa é definitivamente certa. Parece que ele está cansado. Definitivamente envelhecemos Emmanuel Macron. Olhe essas fotos dele. Ele está ficando branco. Ele está sob muita pressão, provavelmente por causa das mãos extremamente grandes de sua esposa. Buf, buf, Emmanuel. Zut alors. Mas ele também pode estar estressado, como eu disse a vocês, porque é claro que isso provavelmente não vai chegar à mídia ocidental, mas ele não está tendo um ciclo de imprensa muito bom. O casal simplesmente não está, eles estão em uma espécie de rotina de imprensa, pode-se dizer. Eu sinto que a pior coisa que poderia acontecer depois de você gloriosamente apresentar um processo de 200 páginas para tentar convencer o mundo de que vocês realmente não são pervertidos é a prima da sua esposa. Então ser presa e envolvida nas notícias, sendo nomeada como suspeita de ter organizado uma rede de pedofilia na África. Não estou brincando. Não estou brincando. É isso que está acontecendo agora. O primo da Brigitte, um homem chamado Pierre Roberts, eu já falei dele pra vocês, acho que há muitos anos atrás. Ele era sobrinho do homem que comandava o Rotary Club com o pai da Brigitte em Amiens. Vocês sabem, Amiens é um lugar estranho. É um lugar muito especial, pessoal. Sobre o tema da pedofilia, parece que muita coisa acontece em Amiens. Enfim, o primo dela, Pierre, está nos noticiários agora porque foi envolvido nesse esquema de tráfico sexual de crianças que estava acontecendo na África. Um esquema muito grande, aliás, que incluía pessoas inoculando intencionalmente as vítimas com HIV. Então, alguns dias atrás, eles prenderam esse homem de 40 anos. O nome dele é Adrian B. E eles estão interrogando ele. Eles estão trabalhando nisso há meses. E acontece que o primo da Brigitte, Pierre, é suspeito de ser o instigador de toda a rede. Ele é suspeito de ter organizado e ordenado os estupros de jovens desfavorecidos no Senegal e no Marrocos. Ele fez isso, segundo as acusações, tanto para seu próprio prazer, quanto porque queria gravar vídeos dos abusos e compartilhá-los em seus círculos pedocriminosos. De novo, não estou brincando. Isso é real. Você pode procurar isso no Le Parisien. Você pode pesquisar sobre Pierre Roberts. O caso tem explodido na França, e a rede inclui até pessoas que estão ou estiveram em altos cargos militares. No mês passado, um ex-agente da unidade militar mais confidencial da França foi envolvido no caso. O nome dele é Claude Jay. E supostamente foi ele quem usou seus contatos militares para montar o sistema em vários países africanos. Coisa totalmente normal, né? Quero dizer, todo mundo tem um primo. Não, nem todo mundo tem um primo, um amigo, um sócio, um parente que está constantemente envolvido em pedocriminalidade. É por isso que eu não consigo ouvir ninguém que tenta disfarçar o que está acontecendo na França como se fosse, uma podcaster, a Candace, só atacando a Brigitte. Eca, não, sai da minha frente, tá bom? Nós não vamos deixar isso passar. E talvez exista um cenário em que possamos perguntar a Brigitte sobre juramento. Perguntas sobre o seu primo famoso, ou primão, ou seja lá o que for. E, aliás, já que estamos falando da Argélia e do Marrocos, o Marrocos continua aparecendo o tempo todo. O Jean-Michel Tronho não meio que sumiu do mapa depois que foi para a Argélia e tinha aquele arquivo militar misterioso que eles simplesmente não liberam para o Xavier Poussard, mesmo sendo obrigados a liberar. Eles trancaram esse arquivo. Muita coisa está começando a fazer sentido. Como eu disse, você sempre ouve falar de Argélia, Marrocos, norte da África. E a questão é que Emmanuel Macron está aqui. Ele parece estressado.
Aparentemente, ele está aqui porque os líderes estão se reunindo para buscar a paz, certo? Finalmente, todo mundo está se sentando à mesa depois de 3 anos matando jovens ucranianos. Decidimos agora que a paz é o nosso objetivo. E espero que vocês estejam percebendo isso agora, enquanto analisamos os arquivos Epstein, enquanto olhamos tudo o que está por trás desses personagens, enquanto falamos sobre essa mão de Midas que simplesmente traz à tona esse elenco de personagens. Espero que agora todos possamos concordar que isso é apenas teatro, ok? É exatamente isso que as elites fazem quando seus objetivos são alcançados. E qual é o objetivo deles em Israel? Limpeza étnica, certo? Eles baixaram as máscaras para isso. Qual é o objetivo na Ucrânia? Isso também me parece uma limpeza étnica muito óbvia. E quando terminam, quando estão perto de atingir seus objetivos, eles pensam, é hora da paz. E então eles aplaudem e dão um prêmio a alguém. É o prêmio da paz agora que concluímos nossas iniciativas. Então preste muita atenção em quem quer que esteja se mudando para a Ucrânia depois que a paz for alcançada. Gaza, agora eles meio que nos disseram sim, o que estamos fazendo lá. Esse tem sido exatamente o mesmo roteiro, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, provavelmente até antes disso. E acho que todos nós reconhecemos que a pessoa que tem mais poder sobre todas as nossas nações porque fomos, de certa forma, globalizados. Neste momento, é o Bibi Netanyahu. Claro, ele é o chefe. Ele é o chefão, o Bibi. E ele vai decidir quando, se e exatamente em que momento essas guerras vão ser permitidas a terminar. É por isso que eu não levo nada disso a sério. Ele detém as chaves, os arquivos de chantagem, por assim dizer. É por isso que Israel sempre aparece em toda a história que você analisa. Aliás, como eu disse, fico feliz que pelo menos eles terminaram com o período de 2 anos nos manipulando sobre Gaza. Agora o Netanyahu está tipo, é isso mesmo, ou imperializando, nós vamos entrar lá. É sempre o mesmo método. Ataque de falsa bandeira justifica a guerra. E então há esse esforço imperialista mais amplo. E falando do chefe Bibi, não estou nem um pouco surpreso. Caso você tenha perdido isso no fim de semana, cerca de uma semana atrás, foi noticiado que a polícia de Las Vegas montou uma operação de flagrante. Agora, essas operações de flagrante funcionam todas do mesmo jeito. Geralmente são policiais online se passando por crianças, fingindo para ver se há adultos que estão tentando solicitar sexo de crianças na internet. Então eles fingem que são menores de idade, que são adolescentes. E toda vez que fazem isso, em qualquer lugar, claro, eles encontram doentes. Sempre há pessoas procurando por crianças. É muito triste que vivamos nesse mundo. E desta vez, eles pegaram e posteriormente prenderam um total de 8 pervertidos que estavam interessados em atrair menores na internet. E descobriu-se que um desses indivíduos era israelense, que estava na cidade para uma conferência. E ele simplesmente não conseguiu se controlar. Assim que chegou à cidade para a conferência, já começou a procurar uma criança na internet. E o nome desse indivíduo é Tom Artyom Alexandrovich. Desde então, ele excluiu seu perfil no LinkedIn. Ele tem 39 anos e de todas as coisas, você não vai acreditar em mim. Você deve estar se perguntando, o que esse cara faz da vida? Bem, ele é um alto funcionário de cibersegurança que trabalha no governo de Bibi Netanyahu. Não estou brincando. Ele é o chefe de divisão na Direção Nacional de Cibersegurança que opera sob o gabinete do Bibi. Então esse cara foi preso. Eles o registram no centro de detenção de Henderson e ele paga fiança. A fiança foi de $10 mil. Mas, em vez de esperar por novas acusações, ele faz o que todos fazem. Ele comprou uma passagem de volta para Israel. Falou, não vão me pegar. Nem por um deslize, não tem como impedir isso. E claro, ele é recebido de volta porque é assim que eles fazem. Isso é quase uma política. Se você faz algo com uma criança nos Estados Unidos, é só levantar, arrumar as malas e ir para Israel. Ele nem sequer perdeu o emprego. O diretor de cibersegurança, em vez disso, fez uma declaração pública dizendo que sim, Tom foi detido enquanto estava nos Yunemiró, por questões que não tinham relação com o trabalho dele e que concordariam em colocá-lo de licença temporariamente até que esse assunto fosse esclarecido ou algo assim. Eles nem parecem particularmente indignados, e nós podemos, é claro, assumir que ele não vai voltar. Ok, é assim que isso funciona. Israel e predadores sexuais de crianças. É meio que uma coisa. Sempre foi assim. Por isso, Epstein. Não acredito que eu disse isso. Desculpa, o Departamento de Justiça não faz ideia se Epstein tem ligações com outros países. Eles não sabem. Então, como poderíamos saber se o nosso Departamento de Justiça não sabe? Sim, Trump não vai exigir que esse indivíduo volte e enfrente quaisquer acusações, porque ele nem sequer conseguiu reunir forças para olhar para a América e dizer: sim, Epstein estava trabalhando para Israel.
Se ele não consegue fazer isso, por que esperaríamos que ele fizesse a outra coisa, certo? E o que torna a história de Epstein ainda mais inacreditável é, claro, antes de tudo, o fato de que ele era um predador de crianças assumido, é o fato de que ele foi protegido por tantos países, todos os principais países, os Estados Unidos, França, Israel, Ucrânia, de onde ele trazia garotas. Quero dizer, caso você não se lembre da história de Virginia Giuffre, essa história por si só já era absolutamente insana. Mas, novamente, esses padrões estão começando a aparecer e podemos reconhecê-los. Isso está me fazendo sentir muito nojento por já ter me envolvido com moda, modelagem, Hollywood. Eu não me envolvi nisso, mas o fato de todos nós olharmos para essa cultura de modelos e moda em Hollywood e termos visto tudo isso com olhos brilhando de admiração. Ah, incrível! Olhe para esse estilista, as roupas que ele está fazendo. Olhe para essa modelo linda. Olhe para Hollywood. Todo esse processo, você percebe, está começando. A imagem que estou vendo é que se trata de um círculo. Pelo menos, se você pesquisar sobre a história de Jeffrey Epstein, não há dúvida quanto a isso. Enfim, Virginia, ela era uma garota americana, como vocês sabem. Ela nasceu em Sacramento, Califórnia, mas cresceu na Flórida. A história diz que ela foi abusada quando criança por um amigo da família e depois desenvolveu anorexia antes de fugir de casa. E como uma adolescente fugitiva, ela obviamente era o tipo perfeito, entre aspas, para a modelagem. Então, o que acontece em seguida é que ela é descoberta na rua por esse cara, Ron Eppinger. Se você quiser entrar em um buraco negro, o fato é que esse homem era incrivelmente protegido pelo nosso governo. Mas ele já está morto. Mas ele era o dono de uma agência de modelos que acabou sendo apenas mais uma fachada para o tráfico de pessoas. A agência se chamava Perfect Dash. Ele então faz da Virginia sua assistente pessoal, mas, você sabe, também a vicia em drogas. Então ela tem 13 anos, apenas 13 anos de idade. Ela se torna viciada em drogas, heroína, fentanil, oxicodona, codeína, Vicodin, morfina, o que você imaginar. Ele simplesmente a enchia de drogas. E então, quando ela faz 14 anos, ele a oferece para um de seus clientes ricos, mas ela acaba tendo sorte porque o FBI aparece e prende Ron por prostituição infantil e lavagem de dinheiro. Depois, ela é colocada em um centro de reabilitação em Lake Worth, Flórida, que acabou tendo que fechar as portas porque foi descoberto que eles realmente usavam táticas de lavagem cerebral, tortura e violência física. E abuso sexual em pessoas que estavam tentando se recuperar. De alguma forma, ela consegue sair de lá com a ajuda de membros da família. E essa é a próxima parte da história que você talvez já tenha ouvido. O pai dela trabalhava para o Mar-a-Lago na época. Ele então consegue para ela um emprego no Mar-a-Lago com ele, só que ela vai trabalhar como massagista. Quero deixar isso muito claro aqui. Virginia, em todos os depoimentos que ela deu, nunca acusou o presidente Donald Trump de nada. Ela estava trabalhando lá porque o pai dela trabalhava lá. Essa é a história que ela contou, e ela estava citando nomes, então tendo a acreditar nisso. Mas é verdade que, enquanto ela trabalhava lá, foi então abordada por Ghislaine Maxwell, que lhe ofereceu um emprego melhor trabalhando para um homem mais rico que sempre precisava de uma massagista. Sim, claro, estou falando de Jeffrey Epstein. Naquela época, ela tinha apenas 15 anos, mas mantinha um diário e registrou que Jeffrey e Ghislaine a queriam. Para, aspas, ser capaz de atender a todas as necessidades dos homens para os quais eles iriam me enviar. Eles queriam que eu produzisse coisas sobre eles além do sexo. Eles me disseram para prestar atenção aos detalhes do que esses homens queriam para que eu pudesse relatar de volta para eles. Fecha aspas. Anos depois, em 2015, sob juramento, ela afirma que suas ações tinham a intenção de comprometer e potencialmente chantagear indivíduos-alvo, homens poderosos, é claro, e que Epstein supostamente lhe disse que se tratava, abre aspas, de ter algo contra eles, tornando-os devedores, para que esses indivíduos então ficassem no bolso dele, no bolso de Israel. Ah, desculpe, nós não sabemos disso com certeza, mas não se preocupe, não existe nenhuma lista de clientes, então não há nada para ver aqui. Na verdade, Israel, caso você não saiba, é o exército mais moral do mundo. Repita comigo. O país mais moral, o exército mais moral de todo o mundo. Olha, se eles quisessem, poderiam simplesmente lançar uma bomba nuclear e matar todo mundo em um dia, e não fizeram isso. Tanta moralidade. Estou tendo uma overdose de moralidade. É moralidade demais até para olharmos. E sim, tanta moralidade que agora eles precisam basicamente nos fazer duvidar da nossa própria sanidade sobre isso, que é o que eu sinto que está acontecendo agora. Até mesmo no que eu digo para vocês, tipo, o ChatGPT está só tentando apagar a história.
É tão óbvio, tipo, mentem sobre tudo. Todas essas IAs, tipo, o Grok, mentem. E aí, quando você diz, olha, eu realmente sei esse fato, eles ficam tipo, nossa, não sei como deixei isso passar na biografia aprovada do Robert Maxwell, coisas assim. Mas eles também meio que tentam fingir que não conhecem a história da Estrela de Davi. Esse é mais um desses pontos sobre os quais estão tentando nos manipular. É por isso que estou lendo tantos livros, porque estou percebendo que isso é muito estranho. O fato de que existem pessoas andando por aí usando a Estrela de Davi e não fazem ideia da história desse símbolo me surpreende. E nem estou apontando o dedo aqui porque fui muito ignorante por muito tempo. Vocês sabem que eu era sionista. Eu trabalhei para a PragerU. Eu não fazia ideia porque simplesmente nos alimentam com porcaria. Através do sistema de educação pública, imprimindo livros nos quais Robert Maxwell teve participação em algum momento, certo? Eles nem sequer tentam mais esconder o fato de que a Estrela de Davi não tem nada a ver com o judaísmo bíblico. Então eu desafio todos vocês a se informarem sobre isso. Vocês podem até olhar na Wikipédia. Mostramos como os sionistas estavam infiltrando a Wikipédia desde cedo para garantir que tivesse uma inclinação sionista. Mesmo assim, eles dizem a verdade. Eles dizem a verdade na Wikipédia de que a Estrela de Davi começou a ser associada ao judaísmo no século XVII. Certo? Você pode puxar isso aí, Skylar. Tipo, e está escrito bem ali. É um derivado do selo de Salomão, que era usado para fins decorativos e místicos por judeus cabalistas e muçulmanos. Ok, pessoas que cultuavam a cabala. É um hexagrama. Diz que sua associação como símbolo distintivo do povo judeu e de sua religião data do século XVII em Praga. Certo? Século XVII. Isso é relativamente muito recente, certo? Na verdade, isso é bem recente, século XVII. E o que aconteceu e por que isso é realmente super importante, você não pode simplesmente ignorar, sim, tudo gira em torno da cabala, é que houve um homem que disse ser isso, reencarnado, ele se declarou o tão aguardado Messias judeu. Isso inicia esse período. Que venho falando para vocês, mas vocês precisam aprender sobre o sabatianismo. E ele diz, eu sou o Messias judeu. E as pessoas acreditaram nele. Na verdade, naquela época, segundo um historiador israelense, Gershom Scholem, metade dos judeus do mundo na Europa se converteu e o seguiu, certo? Ele era um cabalista. E eles o seguiram, acreditando que era verdade que ele era o Messias, até que ele fez uma coisa que fez com que pensassem, ok, talvez ele seja só louco. Ele apostatou. Ele se converteu ao Islã. Então você tem esse cara que pratica o ocultismo. Ele pratica a cabala. Ele diz, eu sou o Messias. Você tem um monte de pessoas que acreditam nele, mas então muitos deles ficaram desiludidos quando ele disse, ok, deixa pra lá, pra salvar a própria vida. Eu vou me converter ao Islã, e isso faz parte da história. Como parte desse esforço, ele está ensinando às pessoas que você tem que ser um cigano. Você tem que se tornar o que for preciso para conseguir acumular poder. Basicamente, do que estou falando aqui é teatro. Você tem que ser um cara do teatro. Você tem que fazer as pessoas acreditarem em você e te seguirem. E isso pode explicar, aliás, ele fez isso no ano de 1666. Isso, claro, também tem um significado, o 666. Foi em 1666 que isso aconteceu. E isso talvez possa explicar o porquê disso. Essa é outra parte da história que eles estão tentando apagar. Que a bandeira do Marrocos tinha a Estrela de Davi. Eles continuam dizendo que é judaica. Ah, é mesmo? O Marrocos era um país judeu? A Estrela de Davi. Você pode ver isso. E essa ainda é a dinastia que controla o Marrocos, onde o Marrocos continua aparecendo em tudo isso, certo? A dinastia alauíta, nem me fale dos sunitas, dos xiitas, dos alauítas, o que é bem micro em relação ao que está acontecendo. Mas veja o ano em que eles assumiram o poder no Marrocos. 1666. Eles acreditam na reencarnação, o que é incomum em termos da fé muçulmana. E você pode ver que eles então cunham a Estrela de Davi como sua bandeira. Essa foi a bandeira do Marrocos de 1795 a 1915. As pessoas não sabem disso. As pessoas ficam surpresas quando eu digo isso. Isso tem um significado cultista. Não me surpreende que o Marrocos continue aparecendo em todas essas histórias. Você tem que começar por aí. Comece nesse período de 1666. Se você realmente quer saber o que está acontecendo, nem precisa saber o que está acontecendo. Tudo começa a fazer sentido quando você vê essas histórias acontecendo. Quando você entende o que eles fizeram, como violar essas leis para mostrar ao mundo que não existem leis. Tipo, sabe, você pode dormir com seu primo, seu irmão, sua sobrinha, não importa.
Velho, jovem, isso fazia parte da prática de iniciação. Tudo isso é real. Isso é história. Você tem isso ao seu alcance e é melhor aproveitar. Você realmente deveria ir atrás dessa história antes que eles se livrem dela, porque esse é o objetivo. Esse é como o ponto final. É por isso que lemos tantos desses livros. Aprendemos sobre a origem de tudo isso. Aprendemos sobre esse período. Eles prefeririam que não soubéssemos. Porque aí você começa a perceber que está sendo manipulado e que essas pessoas são poderosas há muito tempo. Mas a única maneira de realmente vencermos é se as pessoas começarem a se educar de verdade e todos nós nos livrarmos do entendimento que temos das escolas públicas sobre todas essas coisas. Como meu marido diz, tudo é teologia. Tudo é teologia. Assim você ficará menos chocado quando algo assim acontecer. Quando Jeffrey Epstein, todo mundo diz, eu não sei do que você está falando, está tudo bem. Ou como o primo da Brigitte, eu não sei por que isso continua acontecendo ao meu redor. Tudo fará mais sentido quando você entender a teologia que está guiando tudo. E é tudo o que vou dizer sobre isso antes de falar sobre eu ter sido exposta de uma forma grande. Fiquei chocada. Uma loucura. Primeiro, quero lembrar vocês sobre a Preborn, porque cada batimento cardíaco conta uma história. Na Preborn, dão às mães em crise a chance de ouvir esse batimento cardíaco de graça. Por isso que faço parceria com a Preborn, porque a Preborn não julga as mulheres. Eles tornam a maternidade possível para elas. Oferecem ultrassons gratuitos, compartilham o Evangelho Jesus Cristo. E mais importante ainda, eles permanecem ao lado das mães após o nascimento do bebê, oferecendo apoio prático real, dando fraldas, roupas de bebê, até moradia e ajuda financeira por até 2 anos depois que o bebê nasce. É assim que se parece a verdadeira compaixão centrada em Cristo. E aqui está como você pode fazer parte disso. Por apenas $28, você pode proporcionar a uma mãe um ultrassom gratuito, uma chance de ver seu bebê. E quando ela faz isso, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. A Preborn tem a missão de salvar 70 mil bebês este ano. Então não diga apenas que você é pró-vida, você deve viver isso. Doe agora. Você pode ligar. 855-601-2229 ou acesse preborn.com/Candice. Mais uma vez, é preborn.com/Candice. Quero lembrar vocês sobre o Just Thrive. Pois o maior segredo de saúde que ninguém comenta é que tudo começa no intestino. Todos os dias, seu intestino trava uma guerra silenciosa contra alimentos processados, estresse, toxinas no ar. Quando seu intestino tem problemas, seu corpo sente. Esses probióticos não funcionam? 99% das marcas tradicionais morrem no ácido do seu estômago antes mesmo de chegarem ao seu intestino. E é isso que torna o probiótico à base de esporos do Just Thrive completamente diferente, porque o Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado que chega 100% vivo ao seu intestino. Ele faz algo que nenhum outro probiótico consegue. Ele transforma seu intestino numa fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores onde você mais precisa. Isso significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso facilitado. Você pode tomar o probiótico Just Thrive em cápsula ou goma de frutas vermelhas. Desde seu probiótico premiado até a linha completa de suplementos para saúde intestinal, imunidade e cérebro, a Just Thrive tem lutado para tornar os americanos saudáveis com soluções baseadas em ciência nas quais você pode confiar. Para se juntar à revolução da saúde intestinal e assumir o controle da sua saúde hoje, acesse justthrivehealth.com e economize 20% com o código Candice. Veja a diferença por si mesmo ou receba o reembolso total do produto sem perguntas. Assuma o controle hoje mesmo com Just Thrive. É justthrivehealth.com com o código promocional Candice. Certo, pessoal? Agora, escutem, as pessoas realmente não gostam de mim por aí. Eu não sei por quê. Eu sinto que sou muito legal e falo a verdade, mas a mídia obviamente me odeia o tempo todo. Mas a treta mais aleatória em que já estive foi com essa pessoa do Housing Habits. O nome verdadeiro dela é Jessica Reed Krause. Eu realmente não sei de onde ela surgiu. Acho que ela se apresentou como uma blogueira de maternidade que era só envolvida com o movimento Make America Healthy Again, RFK, sabe? Defendendo o que todos nós amávamos e acreditávamos, obviamente. Queremos que nossos filhos sejam saudáveis. Mas aí, sabe, algumas rachaduras começaram a aparecer e eu não sei. Eu não sei porque estou sempre envolvida em uma treta com essa pessoa e o fato de que, quando ela parece ter bebido demais, aparentemente eu sou a primeira pessoa em quem ela pensa em mandar mensagem, pensar ou escrever sobre. A raiva de bêbada é direcionada a mim. Eu sou um ex-namorado. Eu não entendo. Eu nunca conheci essa pessoa. E tudo começou com a Blake Lively. Ela realmente achava que eu estava tentando roubar ela. Eu não sei. Ela cobre cultura pop. Acho que ninguém mais podia se interessar. E ela manda mensagem para os funcionários como se estivesse tentando ser eu.
Essa mulher tem mais de 50 anos e está dizendo isso. Isso é tão ridículo. E então, isso evoluiu para ela ameaçar divulgar informações sobre a minha fortuna secreta de família. Quer dizer, ela está sugerindo fortemente que faria isso há meses. Ela fica tipo, espera só pra ver. Ela diz, espera só pra ver para as pessoas que assinam a newsletter dela. Espera só pra ver, um dia eu vou expor o que sei sobre cannabis. Por favor, exponha. Eu estou desesperada para que alguém revele minha fortuna secreta de família. Simplesmente não existe. Estou lhe dizendo que isso não existe. De qualquer forma, ela foi pega na rede de pessoas que caíram no tweet photoshopado que alegava que eu não tinha uma, mas duas. Dúzias de propriedades em todo o mundo, 200 milhões de dólares em imóveis. Eu prometo a vocês, se isso fosse real, não estaríamos filmando esse podcast no meu porão. Eu prometo. Haverá sinais. Estou sempre sendo acusado. Ou dizem que sou financiado pelo Catar. Agora ela está dizendo que sou financiado pelo pai do meu marido, pessoas do mundo todo financiado pela Rússia. Ninguém consegue decidir, mas aparentemente ela ficou muito incomodada quando eu disse, o que é verdade, que recebemos um orçamento para esse caso. Obviamente não podemos pagar 5 milhões de dólares em um processo contra o presidente. E para as pessoas que disseram, quero apoiar, nós dissemos, queremos te dar algo para apoiar. Não nos dê apenas dinheiro de graça. Compre uma camiseta no site. Ela ficou irritada com isso. Provocado. Então ela disse, é isso. Eu estou expondo Candace Owens. Eu tenho os recibos. E, cara, ela apresentou os recibos. A introdução dela foi basicamente esses 3 slides porque mostra o quanto ela está comprometida com a pesquisa. E o slide dizia, quem é George Farmer? E ela escreve, pesquise no Google. E qual é o seu patrimônio líquido? 5 fatos sobre o marido de Candace Owens. Então ela está dando a manchete dizendo para as pessoas pesquisarem no Google e você vai descobrir a verdade sobre Candace e a riqueza secreta. Aqui está o próximo slide. Ela então disse, infelizmente, meus sogros não valem 200 milhões de dólares. Ah, ok, incrível. Ela realmente enviou isso em um boletim no domingo. Ela enviou isso para as pessoas dizendo que era real. E então, como terceiro slide, ela apresenta que qualquer dinheiro na família Krause foi conquistado com muito esforço. Então ela começa a mostrar para as pessoas que meu sogro é um lorde. E nesse momento percebi o que estava acontecendo ali. Percebi que existem pessoas ingênuas o suficiente para acreditar que a Inglaterra ainda funciona com um sistema feudal. Então, quando descobrem que alguém é um lorde, acham que terras foram concedidas por um rei e uma rainha e que alguém é um lorde. E abaixo dessa pessoa existem vassalos e cavaleiros que lutarão pelo lorde. E é claramente isso que ela pensa, porque ela diz, ele é um lorde. E eu me pergunto se ela também acha que o David Beckham, tipo o jogador de futebol David Beckham, que acabou de ser nomeado cavaleiro, ele acabou de se tornar um cavaleiro. Se ela acha que isso significa que quando o rei o chamar, ele tem que vestir uma armadura. Me mostra a foto da cerimônia de cavalaria. Eu realmente acho que ela acredita que isso significa que o David Beckham vai ter que vestir uma armadura e ir lutar pelo rei. Tipo, é isso, eu percebi que esse é o nível de QI que está acontecendo aqui. Mas ela não sabe que a Câmara dos Lordes é a Câmara Alta do Parlamento. Tipo, sabe como o Congresso, se você preferir, a Câmara Alta se chama Câmara dos Lordes? Então é isso que está acontecendo ali. Aí ela começa a citar de onde tirou a informação sobre minhas mais de 24 propriedades globais no mundo, que valem 200 milhões de dólares, o que seria incrível se eu tivesse. Eu te garanto que a gente não estaria nesse porão e as coisas pareceriam muito melhores. Haveria muitos sinais disso. E a fonte dela, eu juro pra você, foi o renomado Hindustan Times, que é um jornal muito conhecido, tipo o famoso Times de Hindustan ou algo parecido, sabe? E literalmente nada nesse artigo era verdade. Tinha a data de nascimento errada do meu marido, listava um local de trabalho que a gente nunca tinha ouvido falar até esta manhã, nem acertaram o ano do aniversário do meu marido, não acertaram nem a altura dele. Eles simplesmente tiraram 15 centímetros da altura dele. E eu não sei o que aconteceu. Ela achou que era real. Ela acreditou. E acho que ela ficou guardando essa informação por meses. E decidiu revelar agora. E eu só precisei expor isso nas minhas redes sociais para mostrar às pessoas que são essas as pessoas que a gente deveria ouvir ou algo assim. Eu não consigo acreditar que alguém realmente já pagou ou assinou a newsletter dessa pessoa. Alguém que usa o Hindustan Times como fonte e acredita que terras foram legadas, que território foi legado para mim e para meu marido pelo sogro dele, de quem não recebemos dinheiro porque vivemos nossas próprias vidas aqui nos Estados Unidos.
é completamente insano. Além disso, meu sogro não veio de família rica. É uma das coisas que temos em comum. Ele trabalhou, todo mundo pode trabalhar. E eu certamente estou trabalhando o tempo todo, e meu marido certamente está trabalhando o tempo todo. Mas eu só queria encerrar esse boato de uma vez por todas. Se sua fonte para a minha suposta fortuna familiar secreta é o Hindustan Times, isso é inventado. É tudo inventado. Nada naquele site é real. Literalmente, nenhuma das informações, nem mesmo quantos filhos eu tenho, está correta naquele site. Então espero que possamos encerrar isso oficialmente. Por favor, compre uma camiseta. E se eu ganhar 200 milhões de dólares, se os cátares ou os russos me pagarem, espero que você confie em mim o suficiente para saber que serei a primeira pessoa a te contar. Tipo, eu quero que você fique feliz por mim se me oferecerem 200 milhões de dólares para dizer o que eu realmente penso. Tipo, eu estou aqui fazendo essas coisas de graça. Sabe, na verdade, eu realmente não gosto de Israel e acho que é uma nação ocultista. Ninguém está me pagando para dizer isso. Então, se alguém me oferecer 200 milhões de dólares para dizer isso, onde vocês estão? Sim, claro. Eu adoraria ser pago para dizer o que realmente penso. Rússia, onde você está? Na verdade, eu não gosto do Zelensky, de graça. Acho que ele é um rei do assistencialismo. Ninguém me pagou para dizer isso. Então, claramente, estou perdendo para a Rússia, né, o Catar ou minha família. Acho que até disseram que eu tinha uma propriedade no Marrocos e na Bélgica. Se alguma dessas coisas for verdade, por favor, entrem em contato. Eu gostaria disso. Tudo isso me parece muito bom. Querem comentar suas mensagens? Abordaram temas importantes hoje ao nos aprofundarmos na história. Preciso contar uma história amanhã. É uma loucura, mas ainda estamos investigando. Mas antes, vou falar sobre a Pure Talk, porque sei que provavelmente já ouviram a frase: em time que está ganhando não se mexe. Esse é um ótimo conselho para a maioria das coisas, mas não para um celular. Com o tempo, a bateria perde a carga. O processador não consegue mais acompanhar. Ele já caiu no chão muitas vezes. Graças a Pure Talk, seu celular é algo que você pode substituir mudando para a Pure Talk. Eles vão te dar um Samsung Galaxy A36 com um plano qualificado de $35 para ligações, mensagens, internet e um Samsung com vidro Gorilla Glass resistente a riscos e uma bateria duradoura, na rede 5G mais confiável dos Estados Unidos. Apoiar empresas como a Pure Talk é uma situação em que todos ganham. Você ganha ao reduzir sua conta de celular pela metade e eles ganham ao contratar mais americanos e ajudar veteranos. Faça a mudança em 10 minutos acessando puretalk.com/Owens para ganhar um celular grátis hoje. Mais uma vez, é puretalk.com/Owens para mudar para a minha operadora e para a operadora dos Estados Unidos, a Pure Talk. Também quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque se você tem vivido no cartão de crédito só para cobrir compras, gasolina e contas, sabe que essas taxas de juros são cruéis. Por que continuar pagando 20% ou mais aos bancos quando você pode ligar para meus amigos da American Financing? Eles têm taxas de hipoteca na casa dos 5% e mostram como as pessoas podem ficar com mais do seu dinheiro, mantendo-o no bolso e fora das mãos das operadoras de cartão de crédito. Neste momento, a American Financing está ajudando proprietários a economizar em média $800 por mês, usando o valor acumulado da casa para quitar dívidas. E aqui está o diferencial. Se você começar hoje, talvez consiga adiar 2 pagamentos da hipoteca, colocando dinheiro em suas mãos. Então, não espere. Ligue para a American Financing. O número é 800-795-1210. Novamente, é 800-795-1210. Ou acesse americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net/Owens. Certo, pessoal? O que está passando pela cabeça de vocês? Falamos sobre muitos assuntos hoje. Deixe-me rolar aqui. Jasmine escreve: parece uma nova Candice Cup para mim. Qual delas? Não sei do que você está falando. O título de hoje? Obrigada pela sua contribuição. Talvez o título de Showgirl? Não tenho certeza. Temos muitas opções de copos. Vocês sempre podem nos enviar sugestões nos comentários. Na verdade, nós pegamos sugestões de vocês. Às vezes vocês são muito mais criativos do que nós. Holly escreve: Candice, você pode, por favor, compartilhar uma lista atualizada de todos os livros que você leu e recomendou no seu site? Não recebemos uma atualização desde a lista de livros da Amazon do ano passado. Deus abençoe você e sua família. Estávamos tendo muitos problemas, tipo, eu continuava colocando livros lá e eles continuavam sendo removidos. A gente não sabia se era algum problema da Amazon. Vou verificar isso novamente. Obviamente, se você está no nosso clube do livro, fantástico. Vamos nos encontrar amanhã. Se você não está, e aliás, certifique-se de ter lido aquelas primeiras 100 páginas. Se você não está no nosso clube do livro, tudo bem se não puder se inscrever, mas você definitivamente deveria ler os livros e encontrar minha página na Amazon. Nós temos uma lista de livros. Você vai se tornar muito mais instruído.
E como eu disse, o que discutimos e o que acontece no mundo farão sentido quando você tiver essa compreensão básica do que está acontecendo e de nossos adversários. Você não se surpreenderá com essas histórias. E eu digo isso, infelizmente, nos chocar com essas histórias. Mas eu percebo que não fico tão chocada porque conheço os pedaços da história que eles estão tentando esconder e as mentiras que estão contando, meio que reescrevendo pessoas que foram terríveis como se fossem vítimas. Esse é um dos truques. E claro, o mundo é literalmente um palco. Aliás, sempre me pergunto de onde vem essa expressão. Você pode procurar isso, Skylar? O mundo é um palco. De onde isso vem? E, na verdade, eu não sei de onde isso vem originalmente. Seria interessante descobrir. Will Wallace escreve: Candace, minha amiga, posso ganhar $500? Não. E você também não pode visitar minha propriedade, minha fazenda em Nebraska. Tem gente me mandando mensagem: Candace, eu não sabia que você tinha essa propriedade em Malibu. Candace diz: eu estava escondendo isso. Esse tem sido meu grande segredo. E a Jessica Reed descobriu porque ela é tão comprometida em contar a verdade e pesquisar que claramente achou isso no Hindustan Times. Eu realmente acho que ela precisa parar de beber. Parece que as horas em que ela faz esses surtos são sempre, umas 11 da noite. E ela meio que fica toda animada. E ela fica olha, olha, olha. E tudo é hilário por fora. Mas tenho certeza de que, internamente, é muito caótico para os funcionários dela que se afastaram ou que não são mais seus funcionários, eles já disseram isso. E eu acho que ela se sairia bem se sumisse por um tempo, se saísse da internet, se desconectasse e apreciasse. Que as pessoas não estão, acreditando nela tanto quanto antes, que talvez as coisas estejam mudando, mas ela não consegue. Ela parece muito viciada na internet. Ela é alguém que realmente poderia se beneficiar apenas por ter uma amiga. Pegue o telefone dela. É shakespeariano. O mundo inteiro é um palco interessante. Muito interessante. Talvez eu tenha mais a dizer sobre isso mais tarde. Brian escreve e começou a investigar seriamente a família Trogno. A propósito, alguém me disse em um e-mail que eu estava falando errado esse tempo todo. Como se fosse Treno ou algo assim. Como se o G fosse mudo, a família Treno. Eu não vou mudar. Como já falei, agora já estamos muito envolvidos nisso. Mas enfim, Brian disse: comecei a investigar seriamente a família Trogno e a obstrução do governo francês na internet. Sim, isso está correto. Eles têm escondido tudo. É um bom ponto de partida. Tem várias coisas sobre essa família que são inacreditáveis. E claramente, desencadeamos uma resposta em nível estadual, querendo alertar o mundo sobre o que acontece em Amiens. O que acontece em Amiens? Streets diz: te amo, Candace. Por favor, pesquise. Espero estar dizendo isso corretamente. Erver, povo Eber, E-B-E-R. É claro que preciso pesquisar porque nem consigo dizer. Da África Ocidental que ainda falam o hebraico original. Eu certamente pesquisarei isso. Obrigado. Sim. Vou apenas ficar quieta. Johan escreve: Candace, você acha que Trump pediu para você pegar mais leve porque ele sabe que Macron vende todas as indústrias francesas importantes para os Estados Unidos desde 2014? Pensei muito sobre isso. Eu meio que fico voltando mentalmente para aquela conversa e me pego pensando se Trump foi orientado por alguém a me ligar e se ele estava sendo honesto comigo, se aquilo realmente vinha dele ou se vinha de alguém acima. Minha perspectiva geral é que vivemos em uma nação governada pelos militares. E eu realmente precisei pesquisar qual era essa palavra. É simplesmente estratocracia. E eu acho que tem sido assim há muito tempo. Definitivamente desde que JFK foi assassinado. E isso, acho que, de uma forma mais ampla, você poderia dizer que é o complexo militar industrial. Então, eu não acredito necessariamente que Trump esteja no controle das coisas. E eu gostaria de respostas, como ponto de partida, sobre o que Jean-Michel Jarniot estava fazendo no Exército. E também o que vamos discutir amanhã, o que Brigitte estava fazendo nos Estados Unidos. Brigitte Macron deu uma entrevista dizendo que passou muito tempo nos Estados Unidos. Alguém sabe o que Brigitte estava fazendo nos Estados Unidos? Alguém aí pode nos ajudar a descobrir o que e quando Brigitte esteve aqui nos Estados Unidos. Ela diz que estava aqui durante a chegada do homem à Lua. Eu não vejo nenhuma evidência disso. Talvez, como eu disse, alguém em algum lugar saiba de algo na América sobre Jean-Michel ter estado nos Estados Unidos naquela época, ou Brigitte ter estado nos Estados Unidos. Talvez alguém pudesse fazer uma pergunta de acompanhamento, embora eu não aposte na imprensa francesa. Em fazer qualquer pergunta de acompanhamento, porque eles parecem estar muito sufocados no momento. E não é só no momento, ao longo do tempo, eles tentaram enterrar completamente a história, provavelmente porque estão com medo, o que eu entendo.
Enfim, pessoal, esse é um bom ponto para pararmos por hoje. Tivemos mais algum comentário? Quero ter certeza de que vi todos eles. Ah, não. Alguém acabou de dizer, Shiley por fim diz, acabei de comprar a camiseta Brigitte Homem do Ano no seu site. Você é a melhor, Candice, e House and Habit é péssimo. Eu gosto de como ela limitou os comentários no Instagram dela. Eu só sei que quando ela acordar, a ressaca vai ser real. Tipo, é Bloody Mary na hora? A angústia disso não deve ser nada boa. É como se você achasse que está tão certo e está soltando o que acha que são provas sobre a vida de alguém. E a parte mais assustadora disso, pra mim, é realmente o elemento do QI, porque não importa o quanto de pesquisa você faça. Algumas coisas deveriam ficar só com você. Ah, sabe de uma coisa? Isso soa simplesmente ridículo. Mesmo que a Candace tivesse $1 bilhão, por que ela iria querer ter 24 propriedades ao redor do mundo, 24 e aumentando? Isso é algo que online você simplesmente diz, sabe, eu sinto que isso não faz sentido. Isso vai contra o meu bom senso. E não foi. Ela guardou isso por meses. Ela, então, o reaproveitou. Ela lançou para o público e se sentiu tão confiante que provavelmente dormiu quentinha na noite passada, eu diria. Acho que Jessica Reed Krause dormiu quentinha. Como? Acabei de lançar aquela bomba. Vou dormir e acordar e ver onde as peças vão parar para Candace. E claro, como eu vou para a cama em um horário normal, não vi seus delírios tarde da noite. E eu acordei esta manhã por volta das 5:30, como sempre faço. E eu só pensei, o que diabos é o Hindustan Times? Aliás, uma atualização divertida. Eles nos enviaram um e-mail pedindo desculpas por toda a desinformação. Aparentemente, eles sentiram que nunca receberam tanta atenção assim. Então, eles pediram desculpas e disseram que iriam atualizar as informações naquele artigo. Então, fiquem ligados, pessoal. Nos vemos amanhã.